Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Gamer Investor. E referente a essa semana, eu vou estar postando um vídeo sobre jogos, né? Vai ser um vídeo na semana sobre finanças e um vídeo na outra semana sobre jogos. Vou estar intercalando. E nada melhor que começar com um jogo do qual vou estar aliando as duas partes, finanças e jogo. Porque esse jogo em especial do qual eu vou estar falando, que é o Mi4 ou Mi4, ele é um NFT. O jogo ele é lastreado numa criptomoeda, ou seja, eu consigo jogar o jogo e retirar dinheiro dele. Como isso é possível? Por causa que aqui no jogo ele tem uma criptomoeda chamada Draco. E por que eu gosto tanto desse jogo? Porque esse jogo é um jogo gratuito, do qual eu não investi nada, somente o meu tempo para estar retirando o dinheiro dele. Então aqui, ó. Atualmente o jogo ele tá... Eu não digo que ele tá passando por uma fase ruim, mas é que o mercado de criptomoeda como um todo tá passando por uma fase ruim. Por que eu digo isso? Por causa que na época que eu comecei no jogo há um ano atrás, eu peguei a época que a criptomoeda aqui, ó, a gente pode estar conferindo, tá 21 cents ou 0,21 dólar. Eu peguei a época que tava valendo 4 dólares, 2 dólares, então eu consegui tirar muito dinheiro, muito dinheiro. Então, por que ela tá valendo tão pouco? É por causa que o mercado de criptomoeda como um todo, ele tá sangrando. Porque a nossa maior referência, que é o Bitcoin, que é como se fosse uma referência para o mercado de criptomoeda, de token, essas coisas, desde o último ano ele perdeu mais de 70% do seu valor, o Bitcoin. Então, o Draco, que é a criptomoeda do jogo, ele olhou para a referência do mercado, viu que estava caindo e caiu também, podemos colocar assim. Atualmente o jogo ele tem um limite de contas que é de 3 jogos ou 3 contas por máquina, e isso é a empresa que estipula, porque para ela não é vantajoso ter mais do que 3 máquinas rodando por usuário, porque estava começando a emular, virtualizar o Windows para começar a rodar mais do que 3 jogos. E isso estava causando uma pressão muito grande assim, no preço da moeda. E também, desde o tempo que eu comecei a jogar, o Draco, que é a criptomoeda do jogo, ele sofreu algumas alterações. Por que acontece? Quando eu comecei, o custo da conversão do Draco, que eu vou estar mostrando aqui, ó, e a gente pode estar vendo que ele não se cria do nada, é preciso obter um recurso dentro do jogo, que é o aço negro. É preciso coletar esse minério para poder vir aqui na aba de fundição do Draco e poder converter para Draco. Tá? E antes, isso era travado em 100 mil aços negros. Hoje em dia ele foi destravado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Já eu vou estar explicando aqui. E também vou estar... aqui foi colocado um limite mínimo de 500 mil aço negro para converter. Também foi colocado isso. E por que eu digo que passou por alteração? Porque agora ele foi colocado um algoritmo chamado algoritmo Trinity. Quando tem muitas pessoas convertendo e muitas pessoas vendendo, o custo de conversão, ou seja, o custo aqui, ó, do aço negro, ele se eleva. E também se torna menos vantajoso vender porque o preço do Draco cai. Ou seja, é uma paridade inversamente proporcional. Quando um está subindo, o outro está caindo. Então se torna muito caro para converter o aço negro em Draco e se torna muito menos vantajoso vender, porque vai estar num preço muito baixo. Então ele naturalmente se equilibra o preço do Draco. Percebe? Mas aqui a gente está num cenário que é muito fora da curva. Por causa que, como eu expliquei antes, o Bitcoin está derretendo desde o último ano mais de 70% do seu valor.
E o Draco, por ser um token, ele acompanha isso. Se as pessoas não estão tendo confiança nem no Bitcoin, por que as pessoas vão ter confiança no Draco, percebe? E o que eu tomo como referência para converter e tirar dinheiro do jogo? Eu travei o meu preço em $1. Eu não vendo abaixo de $1. Para mim não é vantajoso, entende? E aqui, ó, eu só vou converter o meu aço negro, por enquanto eu tô só acumulando aço negro, tanto que a gente pode estar conferindo aqui que eu tenho 4.712.000 aços negros e eu não converto, eu não vou estar convertendo, porque não é vantajoso para mim. Eu só vou converter quando tiver na casa dos 360 mil. Por que isso? Porque quando tá nessa região de conversão, quer dizer que o Draco vai estar mais ou menos na casa do $1. E percebe? Porque como é uma paridade, quando abaixar o custo da conversão, o valor da moeda ele vai se elevar. Então quando tiver mais ou menos na casa dos 300 mil, quer dizer que o Draco vai estar valendo mais ou menos $1. Aí vai ser vantajoso para mim estar convertendo o Draco, o aço negro em Draco, e também está vendendo, tá? E como que isso é possível? Como é que é possível tirar dinheiro do jogo? Porque aqui, ó, quando a gente converte aqui nesse menu, a gente vai estar convertendo aço negro em Draco, e no momento que eu faço a minha primeira fundição, no caso eu já fiz várias aqui, né? Não vai aparecer isso. Mas se é a primeira vez que tu tá convertendo, e vai aparecer uma opção de tu criar a conta numa wallet, ou melhor, numa carteira. E essa carteira ela é um aplicativo chamado Emix Wallet, tá? Que é onde fica basicamente cadastrado os teus Dracos que tu converte dentro do jogo, tu vai ter acesso lá dentro desse aplicativo. Então tu lá nessa plataforma chamada Emix, tu consegue estar negociando e fazendo as devidas conversões, que eu pretendo fazer um vídeo mais específico sobre essa parte de converter e tudo mais, eu pretendo fazer mais pra frente. Por enquanto é só uma introdução, que é uma das minhas fontes de receita, de onde eu tiro dinheiro, que foi um grande aliado meu quando eu estava começando a investir desde fevereiro do ano passado. Foi tirar dinheiro do jogo e tá pegando esse dinheiro e reaplicando ele nas minhas ações e nos fundos imobiliários. Foi um grande aliado meu quando eu estava começando, porque assim, ó, vocês podem estar percebendo aqui que eu não tô fazendo absolutamente nada. O jogo ele tá jogando sozinho, ó, não tô apertando em nada, não tô mexendo o mouse. E isso se tornou uma renda passiva. Em algum momento eu fiz um esforço e hoje em dia eu estou colhendo os frutos. Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre o que é renda passiva e o que é renda ativa, para ficar claro isso. Mas em dado momento eu fiz um esforço, eu cedi meu tempo pro jogo e agora eu estou recebendo renda passiva sem fazer nada. Eu só deixo aberto no meu computador e é um jogo leve. Ele foi um jogo inicialmente projetado para mobile e que foi transferido pro computador. Então ele é um jogo muito leve, é quase como se fosse uma mineração, só que sem estressar os meus componentes do computador. A gente aqui consegue estar vendo que o uso da minha CPU tá normal, o uso da minha memória tá normal, o uso da minha placa de vídeo também tá normal. Tudo em níveis perfeitamente normais, tá? Então é como se qualquer máquina, né? Entre aspas, qualquer máquina conseguisse rodar esse jogo e tá tirando o dinheiro, tá? E aí depois daquele processo de você transferir o Draco para sua Emix, você consegue fazer a devida conversão e tá passando para Binance, tá? Você consegue estar passando para Binance e aqui você vai estar fazendo as devidas conversões. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, não vou adentrar nesse vídeo sobre isso. E aqui, ó, o que eu ia dizer? A empresa ela limitou a 3 contas por máquina. Então, tu consegue estar baixando o launcher aqui no site oficial deles, da empresa, do jogo, que é esse launcher aqui, ó. Ele vai estar abrindo, aí nesse launcher ele permite te abrir 2 jogos, que é o jogo 1 e o jogo 2.
Aí o terceiro jogo é possível obter na Steam, dentro da Steam, instalando o aplicativo da Steam e baixando o Mi 4 por lá. Aqui a gente pode estar vendo o jogo 1 e o jogo 2, né? Tá aqui, jogo 1 e jogo 2. E aqui na Steam estaria o jogo 3. Aqui a gente pode estar vendo que eu tenho muitas horas de jogo. Isso porque, como eu falei pra vocês, eu jogo desde o ano passado e eu sempre deixo esse jogo rodando no meu computador. Porque é uma fonte de receita minha. Pode não ser uma fonte de receita previsível? Sim, não é previsível, porque ele está lastreado num ativo de renda variável, que é um token, que é uma criptomoeda. Ou seja, varia. Eu não tomo essa fonte de receita como uma fonte de receita previsível, que eu posso estar contando. É uma renda extra que eu retiro e mando para minha carteira de investimentos, para estar fazendo novos aportes, estar comprando mais ações em fundos imobiliários, somente, exclusivamente para isso. Então é basicamente isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, se restou alguma dúvida, eu peço por gentileza que deixe nos comentários, que eu vou estar tentando responder todas elas. E muito obrigado mesmo por assistirem o vídeo até aqui, espero que tenha ajudado. Eu pretendo aprofundar o tema sobre esses jogos mais pra frente, em vídeos futuros, porque esse jogo ele se tornou muito importante pra mim, como eu falei pra vocês, se tornou uma fonte de receita pra mim, que eu consegui retirar dinheiro, mandar para meus investimentos e consequentemente comprar mais ativos que me gerem renda lá na minha corretora. Então ele se tornou muito importante para mim. Então eu agradeço a vocês pela audiência e se vocês puderem estar curtindo, comentando, compartilhando o vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho, eu ficaria muito grato. Obrigado por tudo. Esse foi mais um vídeo do canal Gamer Investor. Uma boa tarde para vocês.